E a consultoria norte-americana AG Research, ela trouxe uma estimativa de produção brasileira de milho total abaixo de 90 milhões de toneladas. Na verdade, 87 milhões e 500 mil toneladas de milho a serem produzidas nesta safra, portanto, bem abaixo daquilo que se estimava inicialmente. Quem conversou com o analista de mercado dessa consultoria aqui no Brasil foi o Walter Pulga Jr., em entrevista que você confere agora. As estimativas das consultorias brasileiras chegam a apontar que a produção de milho no país total será próxima de 90 milhões de toneladas. Já é abaixo da expectativa inicial que se tinha sobre a produção. Mas a perspectiva, segundo algumas consultorias, é de uma produção menor do que essa. Eu tenho aqui comigo Rafael Mandarino, que é diretor-geral da AG Research, empresa norte-americana que acompanha a evolução dos negócios em todo o mundo e também no Brasil. Rafael, obrigado por participar conosco. Explique, a perspectiva que você tem da produção brasileira de milho é menor do que de 90 milhões de toneladas? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar por aqui falando com vocês. Nós da AG Resource Brasil estamos sim bem preocupados com essa safra total, essa safrinha, né? Obviamente que houve uma redução drástica nas produtividades, né? O balanço hídrico realmente chegou a pesar, né, no campo e, obviamente, isso trouxe, né, em diversos cenários variados ao longo do Brasil, né? Então, tanto no Mato Grosso, quanto no Goiás, quanto descendo um pouco mais em Minas, Mato Grosso do Sul e para o Paraná, a gente teve diferentes impactos, o que trouxe diferentes reduções, mas de uma forma geral, a gente acredita sim que esse número é até menor do que 90 milhões de toneladas para essa safra total de milho, e que deve, obviamente, no nosso número que a gente estava em 89,7 mais ou menos até semana passada, a gente já está fazendo algumas revisões de acordo com o que a gente está vendo também de algumas outras localidades, né, de algumas estimativas, alguns levantamentos de dados que nós fazemos e validamos também, né, e a gente acredita nesse número sendo um número ainda mais restrito, sendo um número que vai apertar bastante, dependendo, chegando até 87 milhões e meio de toneladas, né, algo que realmente é bem abaixo, aperta bastante, né? E nosso número não é o único abaixo, né? A gente tem alguns números aí em 86 milhões, a gente está bem confortável para dizer que a gente acha que ainda vem novas revisões aí para frente, visto que a gente está começando basicamente essa colheita, né? Então, muita quebra pode acontecer, muito problema ainda pode acontecer, infelizmente, né? E isso a gente tem que estar antenado e observando para poder fazer a melhor análise, a melhor revisão também, para trazer um número mais próximo da realidade possível. Isso decorre de uma safrinha muito menor do que o previsto? Sim, Walter. Na verdade, a grande questão é que no momento em que a gente teve lá o início do nosso plantio, tivemos um fenômeno chamado Laninha. Quando a gente começou a nossa safra, né, no campo, né, obviamente semeando, a gente teve alguns atrasos na semeadura inicial, na primeira safra, né? Então, a soja ela acabou atrasando bastante, o que também foi complicado no momento de algumas colheitas em algumas regiões, o que atrasou também o plantio da segunda safra. Então, acabou apertando bastante a ideia do safrinha. Então, teve muita gente que acabou plantando em fevereiro, conseguiu plantar no início de fevereiro. Essas lavouras estão um pouco melhores, né? Vêm sendo avaliadas com algumas condições um pouco tanto quanto mais favoráveis. Mas, quando você avança aí no período, teve gente que ainda plantou em março, né? Então, acabaram arriscando, teve alguns que trocaram de milho, acabaram indo para um sorgo, né? Ou optaram por não plantar, mas teve gente que acabou plantando realmente muito atrasado, e o que trouxe talvez realmente uma falta de chuvas aí no processo foi esse curto período que a cultura teve para se desenvolver, num período realmente não tão favorável para chuvas, né? Então, nesse balanço total aí na umidade geral que a planta teve acesso foi reduzido. Bom, se nós temos uma produção bem menor do que o previsto, eu pergunto, a tendência dos preços é voltar aos patamares mais altos que nós vimos recentemente? Aí a gente tem que, na verdade, considerar alguns outros fundamentos, né? Então, quando a gente está falando, não é só a questão da produção, mas sim o que a gente tem relacionado a todo um quadro de oferta e demanda, toda a parte de demanda interna, né? E de estoque final que a gente veio do ano passado e o que a gente, obviamente, vai conseguir deixar para o próximo ano, né? Então, o estoque em 2019
começou baixo e terminou baixo, algo em torno de 5,3 milhões de toneladas aproximadamente, tá? E a gente inicia esse ano com um estoque bastante restrito e mesmo assim o nosso consumo, obviamente por conta de um Covid, não diminuiu, né? A gente teve uma demanda interna para a produção de proteína, né? Demanda pela indústria de uma forma geral bastante expressiva, né? Então a gente vem num cenário que vai apertar, obviamente também considerando exportações, o número final. Então, o estoque final, que a gente fala que é o estoque de passagem, né, o estoque uso, a relação que a gente traz em termos percentuais, ela vai ser bastante apertada, e isso eu não falo só para o Brasil, eu falo mundialmente, tá? Tanto a Argentina, quanto os Estados Unidos, quanto o Brasil sofreram alguns problemas, né? Estados Unidos agora está com a sua lavoura em campo, está sofrendo, passaram longos períodos agora com dificuldade, aquecimento, temperatura elevada, né? A gente tem realmente um bolsão ali na área à esquerda dos Estados Unidos que está bastante expressivo esse calor, né? Durante vários dias, algo que a conta aproximadamente uns 40, 50 dias aí nesse estágio já está presente, latente, e a gente sabe que isso, obviamente, vai acabar impactando as produtividades por lá também. Então, a gente teve quebras aqui no Brasil, tivemos quebras, né? A Argentina agora acabou de terminar de anunciar a sua colheita total de soja, também trouxe reduções nesse número inicial que estava se prevendo, e mundialmente falando, os Estados Unidos possivelmente vai ter algumas quebras também. Então, isso vai trazer um quadro de oferta e demanda desse G3 da soja, nesses maiores produtores, né, dos grãos, né, de uma forma geral, no estoque final muito baixo. Então, os fundamentos estão baseados nessa questão do estoque também, baseados, obviamente, nessas produtividades, e por mais que hajam incrementos de áreas que estão sendo reportados aí, ou pelo menos estão no burbúrio aí, né, na rádio, né, esperando um relatório da próxima semana do USDA para confirmação dessas áreas, a gente já vem trabalhando com essas áreas maiores, mantendo produtividades mais elevadas para soltar cenários mais conservadores, e mesmo assim os estoques serão bastante restritos. Então, isso vai apertar, obviamente, os preços e vai, com certeza, trazer uma perspectiva de crescimento aí futuro. Os preços sobem tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Essa alta que a AG Research prevê, ela ocorrerá mundialmente? A gente ainda acredita em preços altos aí durante alguns períodos ainda, né? Então, durante alguns anos, a gente precisará ter algumas produções recordes para que a gente possa recompor esses estoques mundiais e a gente possa falar em tranquilidade dessa demanda. Tranquilidade nunca é, né? Mas tem um pouco mais de folga nessa oferta, obviamente, e que essa demanda também vai conseguir demandar sem ter tanta competição, e obviamente isso vai estar refletindo nos preços, se ajustando para baixo, tá? Então, a perspectiva é que a gente continue ainda para o próximo ano com estoques apertados, e isso deve ser retornado ali em torno de 2023, 2024, a gente deve ter uma recomposição desses estoques mundiais. Obviamente que a gente tem que avaliar como é que vai ser essa acelerada pós-Covid, mundialmente falando, né? Essa demanda também chinesa, asiática, de uma forma geral, que está bastante expressiva, está cada vez maior, né? Então, tudo isso a gente vai ter que balizar, e a gente espera, obviamente, que o Brasil seja um dos grandes percussores, continue sendo um dos grandes percussores desse agronegócio mundial e do fornecimento de alimentos para o mundo. Bom, você acaba de ouvir Rafael Mandarino, ele é diretor-geral da AG Research, empresa norte-americana que acompanha a evolução do mercado de grãos em todo o mundo. Agradeço a entrevista do Rafael. Walter Puga Júnior, de São Paulo.